Renata Piroli Mascarello, 25 anos, bacharela e mestre em Direito. Trabalha com a linha de produção capitalista do espaço urbano e do direito. Olá, Renata, tudo bem? Tudo bem. Então explica para nós um pouquinho desse funcionamento desse teu objeto. Como tu chegou a esse objeto? Eu costumo trabalhar de forma inversa aos estudos triviais no direito. Normalmente, o trabalho é sempre vinculado à legislação e sua aplicabilidade ou não na vida real. No meu caso, eu parto primeiro da vida real para depois tentar dar densidade e compreender melhor como as coisas funcionam na cidade. Eu gosto de olhar a cidade sob a ótica de classe e em especial me chamou a atenção todos os antagonismos que ocorreram em função de mega eventos esportivos nos últimos anos, em especial na Copa do Mundo e nas Olimpíadas. Então, meu olhar sobre a cidade me instigou a tentar compreender quem eram os atores, quem produzia esse espaço e qual a relação que o direito tem com isso, como ele legitima ou não a transformação da cidade e para quem. Então, o meu início, na verdade, foi olhando para onde eu moro, olhando para as cidades sedes de mega eventos esportivos e também olhando para as cidades mundiais, porque tu vai compreendendo que existe uma lógica global de mercantilização do espaço. Então, a partir da vivência, comecei a estudar alguns autores críticos, autores marxistas, autores que têm a visão de classe, e disso nasceu uma dissertação. E essa sede por teoria, quando tu uniu o empírico a essa produção? Eu refuto teoria há muito tempo. Eu não gosto de teoria. No meu caso, meu negócio é muito mais o empírico, o campo e o embate fático, não as discussões teóricas. Mas é parte do método que eu uso, que é o materialismo histórico e dialético, a junção entre teoria e prática, que é a tal da praxis. Então, eu tive que melhorar o discurso. Eu tinha que entender o que estava acontecendo, eu não podia ficar só estagnada nos resultados. Eu queria entender todo o processo que estava por trás disso, até para eu poder tentar romper com ele, se fosse possível. Então, na realidade, a teoria ela só veio para auxiliar uma visão total e global da cidade. Legitimar o que tu estava querendo passar também? Legitimar também, porque faz parte de um trabalho acadêmico ter o aporte teórico. Mas eu acredito que se a gente ficar só nas questões teóricas, a gente não avança. Tem que trazer também o teu estudo teórico para a tua vida. Senão a academia vai ficar no isolamento. Ela tem que servir para alguma coisa para transformar a vida das pessoas. Em especial no meu caso, eu tive bolsa remunerada e eu não pagava o mestrado numa instituição privada. A sociedade está pagando para eu estudar. Faz alguma coisa então pela sociedade, em especial para a defesa dos oprimidos e das oprimidas. E mestra Renata, o que é a produção capitalista no espaço urbano? É uma forma do capitalismo se reinventar depois de sucessivas crises. Já no século XVIII, tinha um velho barbudo que falava de capitalismo e tem crises, ele vai ter sempre. E tanto no estado liberal quanto no estado social, a gente viu que ele passou por algum momento que ele precisou se reinventar ou implodir. No estado social, mesmo sendo uma faceta mais humanizada do capitalismo, ele é muito vinculado ao consumo. Então, tudo que ele puder mercantilizar como é que eu posso falar agora? Beneficia o capital. Havia muitas coisas já privatizadas. Então, a força, essas engrenagens capitalistas que a gente não vê, mas que elas são muito presentes nas nossas vidas, passou a se apoderar de bens que eram até então públicos, como a cidade. E como que isso se reflete, então, de uma forma mais objetiva? Tu tem a apropriação de terras, enquanto pessoas não têm onde morar. Tu tem a especulação da terra, que é vinculada a quais fatores? Fatores externos, fatores de infraestrutura, fatores do entorno. E com essa valorização de imóveis,
tu expulsa a população de algumas localidades da cidade. Então, na verdade, é trazer um pouco dos antagonismos de classe existentes nas fábricas, na Revolução Industrial, para a cidade. A cidade virou um palco de opressão. Virou mais um local de opressão e de privilégios para alguns em detrimento de outros. Então, quando a gente fala em mega eventos, isso fica muito claro, porque tu tem um terreno até então nunca de interesse público, que de repente vai ser local de um grande empreendimento. Todo o entorno daquele empreendimento vai ser valorizado. E quem morava lá, o que vai fazer? Para onde que vai? Então, em suma, na verdade, a produção capitalista do espaço ela envolve uma série de fatores, mas em síntese, o que é mais relevante para mim é como isso afeta a classe trabalhadora e também o exército industrial de reserva, porque as pessoas mais pobres vão sentir isso, elas não vão dar conta do custo de vida e elas vão ser expulsas de lá pela mão invisível do mercado, pelo aumento do custo de vida ou pelas mãos munidas de cacetetes e pela violência policial que acontece diariamente. A gente viu em 2014 e provavelmente vai se repetir agora em 2016. E elas vão cada vez mais para as margens da cidade, elas são invisibilizadas cotidianamente. E qual seria o processo de respiro para essas pessoas que estão sendo mandadas ou exiladas para as margens da cidade? Ou para as regiões periféricas? O processo de quê? De respiro, um processo para que revertesse isso. Ah, é só resistência. Só resistência. Tem, lá no Rio de Janeiro, tem casos bem... que como o Rio de Janeiro foi sede dos Jogos Pan-Americanos, vai ser das Olimpíadas e foi da Copa do Mundo, acaba sendo uma referência maior. Mas tem várias comunidades que resistiram, que se colocaram em frente às patrolas, que não saíam das suas casas, que a galera oferecia, tipo, indenizações milionárias, de 2 milhões para a galera da periferia, e mesmo assim eles ficavam. Isso é bem presente na Vila Autódromo, para citar um exemplo. Para as Olimpíadas, outras formas de resistência ocorreram no Marina da Glória, que teve uma ocupação, e no Ocupa Golfe, que daí são outras ocupações novas sem fins de morada, sem fins de moradia, e que estão nessa onda agora de ocupar tudo. É uma forma de resistência criativa e uma forma de resistir não só à produção da cidade, mas também é resistir ao poder. Quem é que está mandando aquelas patrolas virem destruir minha casa? Ah, é o poder público. A mando de quem? Quem é você, FIFA, para dizer como eu vou organizar meu espaço? Quem é tu, FIFA, para me dizer, me encaminhar um caderno de encargos determinando uma série de objetivos para o país sede se adequar, como se eu não tivesse soberania, como se eu não tivesse reserva do possível, como se eu não tivesse um planejamento financeiro e orçamentário. De repente tudo isso vai por água abaixo. E aí que entra o direito. O direito simplesmente é rasgado. As poucas conquistas sociais que a gente tem vão pro lixo e a gente entra num estado de total exceção e a exceção permanece, porque a Copa vai, mas o mercado fica. E ele vai querer se beneficiar das alterações em planos diretores ou legislações federais e estaduais. E tu acha que o Estado, como país, ele está sendo persuadido ou ele acaba virando as costas para a sua nação para responder às expectativas de quem é de fora? Eu tenho que pensar. Eu não sei exatamente por que o Estado, enquanto União, no caso daí, enquanto Brasil, acaba aderindo a esse tipo de evento. Talvez pelo suposto legado, que na verdade não existe, porque é legado para quem? O maior legado da Copa do Mundo foi a especulação imobiliária. Então esse legado não é para mim, não é para ti. Não é para o trabalhador, nem para trabalhadora, é para Odebrecht, ou Bedrecht, eu não sei. É para as empresas que financiaram essas grandes obras. Tem a contrapartida do turismo, quando os estrangeiros, ou até nós mesmos do Brasil, o turismo acaba ganhando. Mas até que ponto vale a pena eu comprometer a soberania do meu país, a minha legislação, as minhas cidades,
para talvez um ganho econômico efêmero. Então, me parece, sim, eu posso estar sendo injusta, mas eu acredito que, enquanto nação, a admissão desse evento foi para não causar talvez uma revolta popular, para pegar bem, para se colocar numa vitrine enquanto país, para fazer acordos internacionais posteriormente. Não sei dizer ao certo, mas talvez para se fazer ser visto. E se já pensou se não aceitam a Copa do Mundo aqui? Podia pegar mal, né? Sim. Então, não sei dizer ao certo, eu estou só supondo. Mas se fosse eu, não aceitava porcaria nenhuma, ia mandar eles embora. E das ocupações dos espaços, tu acredita que essa concentração de imóveis e essas pessoas que elas não têm onde ficar, elas poderiam ser realocadas? Como tu enxerga essa situação um todo? Não falando de estado, mas falando de região. Todos os programas de moradia, eles prevêem o reassentamento ou realocação. Só que normalmente ele é muito mal feito. Ele é cada vez mais marginalizando, destruindo a comunidade, porque cada um vai para um canto e a noção de comunidade é muito forte na periferia. E é uma coisa que talvez para mim e para ti não seja tão claro, não seja tão nítido. Agora, quando uma comunidade se ergue de forma autônoma, eles têm só uns aos outros. Então, muita coisa do trabalho, da renda, depende de uns dos outros também. Aí, tu fracionar essa comunidade e colocar cada um em uma região da cidade, comumente uma muito longe da outra, não só fere o aspecto social e econômico, porque tu vai afetar a renda, mas também tu afeta a identidade. O sujeito não se enxerga mais como parte daquela cidade, como parte daquele bairro, como parte daquela região. Então, o Estado, enquanto ente público, não vê isso. Ele está tão atrelado à moradia, ao concreto, que ele se esquece de quem está morando lá dentro, que é um ser humano. Isso se dá não só em mega eventos, mas é uma reclamação constante do Minha Casa Minha Vida. Que, embora a legislação federal não dê esses critérios, mais vinculado aos municípios, é muito comum as cidades usarem a Minha Casa Minha Vida para garantir a moradia, uma moradia até adequada, só que às vezes em lugares sem equipamentos públicos, sem entorno, sem coleta de lixo, sem linha de ônibus e sem manter a identidade do coletivo que residia anteriormente. É uma quebra muito insensível, é uma quebra que ela chega a ser autoritária. O Estado, vou dizer para vocês o que é melhor, do jeito que eu acho, eu vou colocar vocês nos cantos que eu acho, sem escutar a população. Renata, eu percebi que no viés do empirismo, tu tem bastante coisa para nos contar, mas, e teoricamente, que autores te suprem para falar disso? O direito tem que beber de outras fontes, porque o direito está preso à dogmática e não... Ele acha que só a lei é suficiente para resolver tudo. Se fosse, ia ser o máximo, mas não é bem assim. Então eu sempre vou na geografia ou na arquitetura para estudar a cidade. Eu tenho uma preocupação em estudar autores clássicos, que são de origem estrangeira, mas também a gente tem que valorizar o que é nosso, a nossa história. Porque é diferente, não adianta a gente pegar teorias externas e achar que elas se aplicam automaticamente no nosso país. Nós somos um país de capitalismo tardio. Como é que eu vou pegar alguém da Alemanha de capitalismo avançado e trabalhar aqui? Não tem como. Então eu tento fazer essa junção. Autores clássicos, autores contemporâneos estrangeiros e autores e autoras brasileiros e brasileiras. Então, muito de Marx, que é a grande lente da pesquisa, Milton Santos, para falar de Brasil, a Hermínia Maricato, a Raquel Ronick, o Carlos Weiner, foi um cara que eu usei bastante. Da geografia, o Neil Smith, que é estadunidense, o David Harvey,
que eu, se não me engano, é inglês. E do direito, eu usei alguma coisa do Roberto Lira Filho, porque ele é um crítico do direito. Mas aí, alguém que trabalhe com direito urbanístico, eu não usei ninguém. Teu intuito é criticar. Faz parte. Mas Claro. sempre tentar, se for possível, fazer uma crítica construtiva. Sim. Sempre para avançar. Mesmo programas progressistas, como Minha Casa Minha Vida, eu critico. Não é porque eu acho que ele tem que ser jogado fora, totalmente. Mas é porque a gente tem que avançar. E pontos de conclusão ou de desdobramento dessa tua linha de pesquisa? Eu ainda não formulei eles, porque como as cidades estão explodindo e literalmente a gente tem uma série de movimentos de resistência criativa, desde a produção capitalista até de viés democrático, eu tenho pensado nisso há uns 2 meses já. Eu não tenho conclusões engessadas, mas o que me parece, e eu vou ter que aprofundar isso, é que a gente precisa estudar o sujeito, esse sujeito não de movimento social, mas um sujeito que chegou, que está ocupando, mas que não tem consciência de classe, não tem informação de base, está sendo batizado na política, e tentar se aproximar, qualificar, aprender também, não só chegar lá querendo ditar regras, porque talvez as ocupações, para fins de moradia ou não, para fins de resistência criativa, resistência à urbanização capitalista, seja a melhor maneira de frear as engrenagens, não do capital enquanto um todo, mas talvez de barrar as escavadeiras e barrar as patrolas. Então, a minha esperança é nos sujeitos, em especial na periferia. E tem alguma frase de algum autor, alguma citação? Sim, tem uma frase que eu quero deixar. O estudo da cidade, na matriz crítica, faz a gente ficar muito deprimido. Porque tu te sente miúdo e tu vê muitas dificuldades de resistir, de transformar a realidade. Mas a gente não pode perder a esperança. Porque se a gente perder a esperança, não tem por que estudar, não tem por que criticar, não tem por que tentar fazer essa visão além do alcance. E um elemento bem importante do materialismo histórico e dialético é a perspectiva de emancipação. Mas talvez eu nunca alcance a emancipação de fato. Por isso que vou citar um poeminha do Eduardo Galeano, que é: a utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu nunca deixe de caminhar. Então, quem faz o estudo de qualquer coisa na perspectiva crítica tem que ter também a perspectiva de transformação. E não pode perder a esperança. Mesmo que as coisas mudem muito pouco, um passo à frente já não é um passo no mesmo lugar. A produção ela não pode ser pragmática. Não, ela tem que ter Um pouquinho de idealismo. e coração. Senão, não tem por que estudar. Obrigado, Renata. Eu que agradeço. Prazer te receber. A gente volta aqui para falar do teu doutorado. Em 4 anos, tudo vai dar certo. Isso mesmo. O Diálogos fica por aqui. Até a próxima.